Olá pessoal, aqui quem fala é Eduardo da Contrato Futuro. Hoje vamos conversar um pouquinho a respeito do mercado lá fora, principalmente de três produtos que influenciam diretamente vários ativos aqui da nossa BMF. Esses produtos são café, soja e o índice do dólar. Na verdade representa a moeda americana. Obviamente, café e soja influenciam diretamente seus correlatos aqui na BMF e o dólar que tem um espectro de influência bem maior, atingindo não só a moeda americana negociada aqui, como também café, soja, além do índice, do mini índice e o mercado como um todo. Com relação ao café, a gente percebe uma importante perna de alta constituída a partir deste topo aqui na região de 289,20. Perna de alta essa que foi bastante contundente, vindo de uma tendência de baixa de prazo um pouco maior, mas que a partir dos 289,20 o mercado não conseguiu superar tal região, o que originou uma perna de baixa igualmente importante, que corrigiu totalmente a perna de alta anterior, inclusive constituindo um fundo mais baixo que o fundo originário da perna de alta. A gente pode perceber que o AD inclusive baliza todos esses movimentos aqui. Além disso, neste topo de 289,20, tivemos a constituição de uma linha de tendência de baixa de curtíssimo prazo, que acabou sendo rompida na sexta-feira, como a gente pode notar aqui. Vou desenhar ela aqui rapidamente. Foi rompida aqui na sexta-feira e nós tivemos hoje, na segunda-feira, a confirmação deste rompimento. Além disso, podemos notar aqui a formação de um pequeno pivô de alta, né? Após a constituição dessa perna de baixa aqui, nós tivemos aqui um pequeno pivôzinho que até chegou a ser acionado, mas aí teve a sua cabeça perdida. E aqui nós tivemos então a formação e o acionamento já na sexta-feira com confirmação na segunda, no dia de hoje, o acionamento desse pequeno pivôzinho de alta. Além disso, se a gente traçar as retrações de Fibo, a gente vai perceber um movimento bastante interessante também, já desenhado no dia de hoje, que foi justamente a superação da primeira retração de 0,382 de Fibo, o que pode levar os preços a buscarem as próximas retrações de 0,5 e de 618. Superando, por exemplo, essa retração de 618, aumentam em muitas probabilidades do mercado corrigir totalmente essa perna de alta anterior. Com relação, pessoal, ao balizamento desse movimento de alta, a gente pode perceber aqui que no AD a gente já tem uma entrada importante de dinheiro que baliza justamente a superação desse pequeno topo, além do que a superação justamente aqui dessa resistência estabelecida na primeira retração de Fibonacci. Ou seja, já entrou dinheiro suficiente no mercado a ponto de sustentar as cotações para patamares mais altos. Porém, na minha opinião, o timing de compra já passou um pouco, nós já temos aqui a superação dessa linha, enfim, o acionamento desse pivô. Até pode, de repente, ser realizada alguma compra, enfim, no mercado lá fora, porém fica um pouco mais complicado. Eu esperaria, por exemplo, um recuo do mercado para pensar numa compra, de repente um pullback na cabeça do pivô, enfim, alguma coisa nesse sentido. Nesse momento é um pouco arriscado. Com relação a próxima barreira ou ponto de referência para o mercado, a gente tem esse topo anterior aqui que está na região de 270. Com relação à soja, nós percebemos que a partir da constituição do topo histórico aqui na região de 1,454, nós tivemos uma perna de baixa importante, inclusive com a constituição de um fundo mais baixo que o fundo anterior. Temos uma pequena zona de congestão aqui no indicador AD,
mas que nos preços não apresenta o mesmo comportamento. Pelo contrário, a gente percebe uma grande volatilidade constituída por sombras inferiores ou superiores que têm se alternado ao longo dos dias, assim como alguns candles de baixa amplitude em termos de movimento. Após a formação desse fundo mais baixo que o fundo anterior, nós tivemos a constituição de um topo igualmente mais baixo que o topo anterior, o que nos mostra uma tendência de baixa, pelo menos no curto prazo. Porém, recentemente nós tivemos essa formação de fundo aqui, que é uma formação de fundo, pelo menos intermediária, mas que também, em relação ao fundo anterior, que é esse daqui, ficou um pouco mais alto. Ou seja, mostra o mercado pelo menos constituindo uma tendência indefinida no momento. Nós não sabemos qual vai ser o comportamento do mercado em relação a este topo ou em relação a este fundo. Inclusive, nesse sentido, a soja encontra-se num momento decisivo, porque nós poderemos ter o acionamento de um pivô de alta, caso supere a região aqui dos 1,268, assim como pode formar um pivô de baixa, caso nós tenhamos a perda aqui da região de 1,159. Então vale a pena ficar observando bastante o gráfico da soja por conta desse momento decisivo que ele se encontra. Lembrando que novamente a gente percebe que o AD tem balizado os movimentos, tanto de alta quanto de baixa, portanto também vale aguardar e esperar o balizamento desse indicador caso tenhamos algum evento gráfico. Com relação ao índice do dólar, a gente percebe que após uma importante perna de alta iniciada aqui até encontrar um topo na região de 80,21, o movimento iniciou uma importante correção. Nessa perna de alta anterior, se nós observarmos a relação destes topos aqui, aqui e aqui com o próprio AD, a gente vai perceber uma divergência de baixa, em que na verdade, apesar de termos topos ascendentes, os topos no indicador ficaram no mesmo nível, mostrando possivelmente que o mercado estava dando os últimos suspiros desse movimento direcional altista. Nós tivemos a perda de um fundo intermediário nessa perninha aqui de baixa corretiva, que é este, dois fundinhos na verdade, esse aqui, mas mais importante é esse daqui, cuja continuidade tivemos tanto na sexta-feira quanto na segunda-feira. É isso, na sexta-feira aqui, desculpa esse candle, quanto aqui na segunda-feira, no dia de hoje. A tendência de curtíssimo prazo ainda é de baixa e a gente precisa muito bem observar o comportamento dos preços com relação às retrações de Fibonacci, porque nós estamos num momento muito, mas muito importante com relação a isso, pois como vocês podem ver, as cotações do índice do dólar chegaram a testar no dia de hoje a última retração de Fibonacci, a região de 0,618, o que pode significar, caso nós tenhamos a perda dessa retração, pode significar a correção total dessa perna de alta anterior, o que chegaria mais ou menos até a região aqui de 73,58. Um alvo bastante interessante. Ao mesmo tempo, se nessa região de 618 o mercado encontrar um suporte, nós poderemos ter novamente o teste das retrações anteriores. Caso a primeira retração de 382 seja superada, nós podemos ter uma projeção alternada de toda essa perna de alta para cima, que daria um alvo bastante interessante em termos de compra. Porém, é importante a gente observar como vai ser o comportamento do mercado no dia de amanhã, na terça-feira, porque a moeda americana influencia diretamente
a nossa bolsa como um todo, como a gente comentou antes, tanto o café quanto a soja, mas assim também as moedas estrangeiras e também o próprio índice mini. Bem, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Vamos ver os desdobramentos do mercado nessa terça-feira. Até mais.